do ato jurídico, na medida em que ele é preponderante, é importante, relevante para o estudo da nossa disciplina. E aí, já no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os defeitos do negócio jurídico. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos nos ater basicamente a dois slides, e aí os slides subsequentes nada mais são do que um resumo da minha fala hoje, né? Então, basicamente, nós vamos nos reportar a esses dois slides, e com ênfase a este que está aparecendo aí na tela de vocês, que é uma síntese da teoria estruturalista do negócio jurídico, concebida pelo professor Miguel Reale, e, obviamente, também levado a efeito pelo professor Marcos Bernardes de Mello, quando trata da teoria do fato jurídico, do plano de existência, validade e eficácia. Então, feitas essas considerações iniciais, eu vou, então, começar a apresentar o nosso conteúdo, de modo que vocês compreendam adequadamente essa nossa disciplina. E aí, ao final do nosso encontro, antes que vocês saiam da aula, eu vou passar algumas orientações para vocês com relação à nossa avaliação. Que não se preocupe, não é nada absurdo, nem que mereça a preocupação de vocês, mas que vai exigir algum esforço, efetivamente, para que vocês me entreguem. Né? Eu vou logo antecipar, será a análise de um filme. Eu vou dizer o nome do filme ao final do nosso encontro, e aí, logo mais, assim que encontrar o link desse filme disponível na internet, eu passo para o nosso grupo do WhatsApp, e aí vocês se encarregam de distribuir entre os colegas. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Quando eu falo dos efeitos dos negócios jurídicos, eu tenho que ter em mente que o negócio jurídico, ele caracteriza dentro do direito civil a prática de atos cujo conteúdo é econômico e cujo reflexo é patrimonial. Então, para o negócio jurídico, efetivamente, o reflexo patrimonial e o conteúdo econômico são elementos preponderantes para que sejam tais considerados como esse fenômeno. Tá certo? Porque nós já vimos anteriormente que o fato jurídico é todo fenômeno que interessa ao direito. E o fato estrito sensu é todo aquele fenômeno natural, ordinário ou extraordinário, que produz efeitos dentro da ordem jurídica, e também tivemos oportunidade de analisar esses fatos, né? Especialmente quando analisamos a questão do nascimento com vida, da aquisição do direito de personalidade, né? E entre outros. Bom, quando eu falo dos efeitos dos negócios jurídicos, enquanto subespécie de fato jurídico, ou quanto espécie de fato jurídico, sendo fato jurídico um gênero, eu tenho aqui que ele pode gerar dois tipos de efeitos gerais e efeitos particulares. Os efeitos gerais, efetivamente, são todos aqueles que visam adquirir, modificar e extinguir direitos, né? E, diga-se de passagem, direitos patrimoniais, que são direitos disponíveis. E são direitos patrimoniais aqueles de origem imaterial, como o direito à imagem, ao nome, à honra, à boa fama, como também aqueles de cunho material, tá certo? Os bens corpóreos, incorpóreos, entre outros. Então, vamos lá. Feitas essas considerações, o que eu tenho a lhes dizer aqui quando vamos tratar dos efeitos gerais do negócio jurídico? Né? Os efeitos particulares a gente vai ver depois. Os efeitos gerais do negócio jurídico são assim interpretados. Inicialmente, você vai observar que no centro desse nosso slide nós temos uma pirâmide, né? Um triângulo. E esse triângulo tem 3 lados, e cada lado desse tem uma designação. Tá? Na primeira designação, nós encontramos a palavra existência. O que significa dizer isso? É que, por ser fenômeno, o fato, para ser considerado como tal, ele tem que existir. Eu não posso falar de um fenômeno inexistente, de algo que não se manifesta na ordem jurídica, tá certo? Porque eu não tenho efetivamente um fenômeno. Então, uma coisa é eu imaginar, por exemplo, o surgimento de uma tempestade. A outra coisa é essa tempestade se verificar. Se essa tempestade está no campo da minha ideia, ela simplesmente não existe, porque é um fruto da minha imaginação. Agora, no momento que eu olho para o tempo e verifico que o tempo está fechando, se as luzes estão ficando escuras, né? Começa a ventar, começa a trovejar, e eu percebo que está se avizinhando uma tempestade, aí sim eu tenho um fenômeno, né, natural. Mas ainda não posso dizer que esse fenômeno ele é jurídico, porque até então
essa formação de nuvens, essa alteração climática, ela não produziu, a priori, qualquer repercussão na ordem jurídica. Vai produzir se, eventualmente, essa formação de chuva acabar por alagar determinadas áreas da cidade, né, prejudicar plantações, causar algum tipo de destruição que afete o interesse público, ou então o patrimônio de diversos particulares, ou de alguns particulares, ou de um particular, aí você passa a ter repercussão jurídica, porque houve afetação de direitos, né, direitos patrimoniais, sejam eles públicos, sejam eles particulares, né? Mas se nada disso acontecer, isso simplesmente foi um fenômeno meteorológico sem qualquer repercussão jurídica. Então, se foi apenas um fenômeno meteorológico, é um fato natural que não tem relevo para o direito. Passará a ter se ele efetivamente repercutir dentro da ordem jurídica e, invariavelmente, quando eu falo de repercussão na esfera jurídica, eu falo de uma repercussão patrimonial, porque, invariavelmente, são os bens da vida que acabam sofrendo efeitos decorrentes das ações da natureza, né? Dos fenômenos da natureza, melhor dizendo. Tá? Então, quando eu falo em existência, eu falo de um fenômeno jurídico que se manifesta dentro da ordem jurídica e começa a produzir efeitos. Esse fenômeno, para ser assim considerado, ele tem que decorrer ou da natureza, mas aí, para poder ser considerado um fato jurídico, ele tem que ter repercussão jurídica, ou então decorrente de um ato jurígeno, que é uma ação humana que produz efeitos jurídicos. Então, sempre que este negócio, né, ou sempre que este fato derivar de uma ação humana, para que seja considerado um fenômeno jurídico, é necessário que haja um sujeito, ou seja, alguém que se manifestou com a intenção de produzir repercussão jurídica através da sua atitude, tá certo? Outra coisa, é necessário também que haja um objeto. E o que é esse objeto? Aquilo sobre o qual o sujeito irá se manifestar, sobre o qual ele irá pretender adquirir, modificar ou extinguir, né? Porque esses são os efeitos dos negócios. Né? Quando eu falo negócio, eu falo de forma geral os diversos negócios jurídicos que nós temos dentro da ordem jurídica. E aí, para os colegas que estão estudando um pouco mais o direito civil, eu faço aqui um momento para prestar um esclarecimento. Quando eu fiz faculdade, eu saí daí da Jaqueira, como vocês estão agora, na turma de 95, eu ingressei em 91, saí em 95. Né? Em 91, quando eu estudava Direito Civil, especificamente esta parte, na época, salvo engano, era com o professor Aldemiro Dantas, nós tínhamos os fatos e os atos jurídicos, né? Porque era a teoria que vigia a época, ao tempo em que o Código Civil era o anterior de 2002. Então, falava-se em fato jurídico, que é todo fenômeno que interessa ao direito, e o ato jurídico, que é aquele fenômeno decorrente da ação humana. Essa teoria foi substituída por uma outra, porque hoje ela fala dos fatos jurídicos e fala dos negócios jurídicos. Os atos jurídicos estrito sensu nada mais são do que o comando derivado da norma. E tudo aquilo que é ação humana passou a ser interpretada pela ótica do novo Código Civil, como atos negociais. Por quê? Invariavelmente, as pessoas, quando interagem em sociedade, essas interações se dão, né, com um sistema de trocas, se dão com um sistema de manifestação de vontade, que invariavelmente tem conteúdo econômico e também tem reflexo patrimonial. Tudo bem? É disso que se ocupa o nosso Código Civil. Regular essas interações entre particulares, especialmente aquelas que têm conteúdo econômico e reflexo patrimonial. Por isso que a teoria adotada pelo Código Civil é a teoria estruturalista do negócio jurídico, ou seja, o fenômeno jurídico derivado da ação humana, derivado de um ato jurígeno. Os atos jurígenos são dois, né? Os atos jurídicos lato sensu e os estrito sensu. O negócio jurídico faz parte dos atos jurídicos lato sensu. Então, quando eu estou diante de um negócio jurídico, para que ele exista, eu tenho que ter um sujeito que manifeste uma vontade, eu tenho que ter um objeto sobre o qual essa vontade se projeta, e mais, eu tenho que ter a própria vontade. Né? Porque se eu vir um sujeito andando de bicicleta no parque, eu não posso dizer que ali há um negócio jurídico. Mas no momento em que esse cidadão para a bicicleta dele, coloca um cartaz,
né? Ou então começa a anunciar no megafone que ele está querendo vender aquela bicicleta, a partir dali há o que nós chamamos de negócio jurídico, porque eu tenho um indivíduo que identifica ter um objeto sobre o qual ele pretende manifestar a vontade dele. Qual é a vontade dele? Extinguir direito. De que maneira? Vendendo a bicicleta para quem quer que queira adquirir. Tudo bem? Aí, se aparecer algum transeunte interessado em comprar a bicicleta, este sujeito que quiser comprar a bicicleta pagará o preço ofertado pela bicicleta, ficará com a bicicleta e adquirirá o direito de propriedade sobre esta bicicleta. Tudo bem? Perfeito. Agora, há um detalhe. Como nós vivemos sob o auspício da ordem jurídica e, portanto, nesse momento, eu tenho que ter normas que prescrevem e descrevem fenômenos jurídicos, é necessário que haja uma adequação material, ou seja, matéria de direito civil, haja uma adequação entre esses elementos, sujeito, objeto e vontade, àquilo que a norma estabelecida no artigo 104 do Código Civil dispõe. E aí nós vamos passar agora, meus caros, a examinar o campo da validade, né? Eu já sei que para o ato jurídico ou negócio existir, eu preciso ter um sujeito, um objeto e uma vontade manifestada. Mas, para ser considerado válido, esse sujeito, a rigor, ele tem que ter capacidade, e essa capacidade é aquela prevista no Código Civil, que abrange os maiores de 18 anos de idade, né? Conforme dispõe lá o artigo 104, inciso 1, né? O sujeito tem que ter sujeito capaz, né? O sujeito capaz que descreve o inciso 1 do artigo 104 é o que tem capacidade de fato, é o que pode assinar contratos, contratar serviços, reconhecer dívidas, onerar o patrimônio que possui, é o sujeito capaz, tá certo? Segundo, o objeto que dá existência ao negócio jurídico, ele deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito significa dizer que esse objeto ele tem que estar de acordo com o que prescreve a norma, melhor dizendo. Ele é possível juridicamente. Eu tenho que ter um objeto que, além de ser lícito, ele seja possível juridicamente de ser objeto de um negócio jurídico. Exemplo, eu posso vender terreno no céu? Tem quem venda. Mas vender terreno no céu lhes parece juridicamente impossível? Eu acredito que sim. Até porque o espaço aéreo nacional ele pertence à União, não é isso? A rigor. Então você não pode vender uma coisa que não é sua, tá certo? Ainda que fosse possível. Mas não é. Você não tem como estabelecer o metro quadrado aéreo para fazer uma venda. E quando eu me refiro a essa venda de terreno no céu, não estou falando do céu enquanto ambiente atmosférico, estou falando daquele céu que descreve os pregadores, né, que fazem uso da Bíblia como se fosse um serviço de self-service, né? Escolhem os trechos que melhor lhes convém para fazer prevalecer as suas verdades, tá certo? Então, é o caso de impossibilidade jurídica. Claro, existem outras hipóteses no Código Civil, tá certo? De impossibilidade jurídica. Por exemplo, o curador não pode adquirir os bens do curatelado. É uma impossibilidade jurídica, certo? O leiloeiro não pode adquirir os bens que ele está leiloando. É outra impossibilidade jurídica. E o Código Civil tem outras hipóteses que a gente vai ver mais adiante, tá? Quando eu digo que o objeto deve ser determinado ou determinável, eu estou dizendo que tem que ser coisa certa, especificada ou passível de especificação. Então, pode ser uma porta, um objeto de arte, pode ser uma moto, um carro, pode ser uma carrada de areia. Mas a carrada de areia já não é mais um objeto determinado, passa a ser um objeto determinável, porque eu vou precisar de algum instrumento que me ajude a mensurar a metragem cúbica equivalente a uma carrada de areia, né? Assim como a metragem cúbica de oxigênio. Se você precisar comprar oxigênio para envasar dentro de um cilindro, você vai ter que ter um instrumento que mensure, né? Um manômetro, um hidrômetro, que possa mensurar as quantidades que você vai consumir daquele determinado elemento, né? Se a água, o hidrômetro, se o ar, o manômetro, e por aí vai, tá? E por último, né? A vontade.
A minha vontade, a minha declaração de vontade, ela tem que ser projetada dentro do mundo através de um meio. Pode ser verbal, pode ser escrito, pode ser através da prática de determinados atos que fazem presumir que eu estou exteriorizando a minha vontade, né? Um exemplo prático que eu dei para vocês na última aula, o sujeito que toma um ônibus. Ele não precisa gritar, ei, motorista, para o ônibus aqui que eu quero entrar. Não, basta ele acenar, né? Isso é o que se vê comumente, né? Ele acena, o motorista para, mediante o sinal feito com a mão, sinalização feita com a mão. Você entra, passa o seu cartão do seu Vale Transporte no equipamento específico para isso, aguarda o veículo se deslocar até o ponto que você pretende descer, se aproximando do ponto, você aperta ali um sinalizador eletrônico que existe dentro do ônibus, e o motorista para, você desce na parada desejada e dali você segue seu rumo. Isso daí é uma forma de você realizar negócio sem precisar escrever ou falar que quer celebrar negócio. Você celebrou um contrato de transporte e você saiu do local onde você estava até o ponto onde você queria, simplesmente gesticulando ou praticando atos que dão a entender que você tinha uma finalidade em mente a ser alcançada, que era exatamente ir ao local onde você pediu que o ônibus parasse quando chegasse, né? E você não pediu verbalmente, você simplesmente foi lá, apertou um sinalizador, um dispositivo dentro do ônibus, e o motorista identificou aquilo como sendo o local onde você desejava parar, e, tanto por isso, parou o ônibus naquele local. Tá certo? Bom, isto é o que nós temos aqui a observar acerca dos planos de existência e validade. Ou seja, para que o negócio exista, eu preciso ter sujeito, preciso ter objeto, preciso ter vontade. Mas, para que este negócio seja válido, o que quer dizer validade? Que ele esteja de acordo com o que prescreve a norma para ser considerado como um negócio jurídico propriamente dito, o sujeito deve ter capacidade, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma pela qual ele exterioriza a vontade dele deve ser uma forma livre, verbal, escrita, tácita, ou não proibida por lei. O que são formas proibidas por lei? Aquelas que a lei não vai aceitar se você, porventura, vir a praticar. Como, por exemplo, venda de imóvel. A venda de imóvel ela sempre será por escrita. Onde é que o senhor leu isso, professor? No artigo 108 do Código Civil, porque ele diz que se o imóvel tiver valor superior a 30 salários mínimos, você vai celebrar o contrato de compra e venda por escrito através de escritura pública. Se for em valor inferior a 30 salários mínimos, você vai utilizar um instrumento particular para celebrar a venda desse imóvel. O fato é que, seja ele um imóvel de valor inferior a 30 salários mínimos, seja ele um imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, em qualquer das hipóteses, a forma adotada será sempre a forma escrita. Tudo bem? Perfeito. Tá? Então, feitas as considerações, vamos agora, então, à terceira etapa dessa nossa explanação, que é exatamente o plano da eficácia. Quando eu falo de eficácia, eu falo exatamente dos efeitos que esse negócio há de produzir na ordem jurídica, né, na vida de cada um de nós, quando ele vir a se manifestar. Então, se ele existe e é válido, a consequência imediata dessas duas constatações é que ele será eficaz. Porém, essa eficácia poderá ser plena ou poderá ser relativa. Ela é plena quando os efeitos desse negócio se produzem de imediato. Por exemplo, supondo que eu seja colega de vocês na faculdade, chegue em sala de aula e resolva doar para cada um uma barra de chocolate. Cheguei lá com um fardo de chocolate e aí cheguei para cada um de vocês, olha, toma aí um chocolatezinho e tal para adoçar a vida e tarará, distribuir esse chocolate em sala de aula. Eu fiz uma doação. Eu tenho capacidade, o chocolate é um objeto lícito, determinado. A doação que eu estou fazendo de pequena monta, eu não preciso ter um instrumento por escrito para fazer. Eu simplesmente entrego, se você aceitar, a tradição está realizada, você agora tem uma barra de chocolate para saborear. Mas o fato é que, do ponto de vista da eficácia, este negócio produziu efeitos de imediato, porque a eficácia dele é plena. Da mesma forma também como você, quando foi comprar seus gêneros alimentícios no supermercado, foi nas gôndolas, escolheu os produtos que você queria, colocou no carrinho, levou até o caixa,
registrou os produtos para que tivesse a somatória da compra que você fez e o totalizador indicou o valor que você pagou. O funcionário do supermercado colocou nas sacolas os produtos que você comprou e você levou para casa. Eficácia imediata, eficácia plena, né? Olha que coisa legal. Mas pode acontecer dessa eficácia não ser plena. Ela pode ser relativa. E aqui começa a complicar a nossa matéria. Até agora estava fácil. Agora vai complicar. Tá? Por quê? Porque a eficácia pode ser também relativa. E o que é o relativo? É aquilo que pode ser ou não, né? Que vai depender de uma outra circunstância para produzir efeitos. Então, quando eu falo de eficácia relativa, eu estou lidando com o que nós chamamos de invalidade, né? Ou de elementos acessórios ao negócio jurídico. Quando eu falo de invalidade, eu estou falando da circunstância que poderá tornar o ato nulo ou poderá identificar que esse ato é anulável e que merece algum tipo de correção ou convalidação para ele se tornar válido. Do contrário, ele não será válido e aí, obviamente, também não vai produzir eficácia, porque a consequência imediata da invalidade é não produzir efeito. Só que, dentro da invalidade, eu tenho um duplo grau. Eu tenho os negócios inválidos porque eles são nulos e tenho os negócios inválidos porque eles são anuláveis. Quando eles são nulos, existe um vício dentro da estrutura desse negócio, desse ato, que o invalida de forma que eu não tenho como corrigir. E geralmente quando isso acontece é porque o ato praticado ele está se opondo ao que diz expressamente a lei. E aí eu convido vocês a voltar novamente aqui para o campo da validade para a gente entender como é que isso funciona. Simples. Se o sujeito não tiver capacidade, o ato é válido? Não. A rigor não, né? Não, não é. Se o objeto for ilícito, ele é válido? Não. Se ele for impossível, ele é válido? Não. Se ele não for determinado ou determinável, ele é válido? Não. Mas, professor, o cara tem capacidade, o objeto é lícito, mas ele não adotou a forma prevista em lei. Esse ato ainda assim pode ser invalidado? Pode, porque a forma é uma exigência prevista em lei. Isso daqui são disposições taxativas do Código Civil. Claro que ele é um conjunto de normas em aberto, mas, a priori, são itens taxativos que determinam que o ato, para poder valer, tem que ter esses requisitos preenchidos. E se não tiver, ele é nulo. Aí você levanta a mão e, professor, como é que eu posso saber quais são todas as nulidades do negócio jurídico? Simples, meu caro. Faça uma leitura dos 6 incisos, salvo engano, do artigo 166 do Código Civil. Lá está disposto tudo o que causa nulidade do negócio jurídico. Se não for 6 incisos, são 7, tá? Mas eu acho que são 6, salvo a minha memória. São 7. São 7, né? São. Bateu na trave. Olha aí. Muito bem. Eu já fui bom em Código Civil. Agora eu estou me refamiliarizando com o código. Vamos lá, gente. Prosseguindo. Então, o artigo 166, ele vai trazer para você o que são causas de nulidade. E o que é causa de nulidade? É aquilo que não pode produzir efeito, porque se contrapõe ao que diz a norma. Aí não tem convalidação, não tem nada. Simplesmente ele não vai produzir efeito. Agora, prestem bem atenção. Conselho do professor para você que no futuro for fazer concurso, tá? Em direito privado, não existe a expressão nulo de pleno direito. Essa é uma terminologia que só se aplica às normas de direito público. Em direito privado, se houver uma nulidade, você vai ter que entrar com uma ação em juízo para vê-la declarada. Você não pode declarar de pronto. Você tem que entrar com uma ação em juízo para reconhecer a nulidade. Por isso que existem as chamadas ações anulatórias. Elas nada mais são do que ações propostas para tornar nulo um negócio que foi praticado porque ele deixou de observar algum daqueles itens previstos no artigo 104. Provavelmente o sujeito não tem capacidade. Se tiver, deve ser o objeto que deve estar comprometido. E se não for o objeto, a forma adotada por ele. Esse professor, e se não for nenhuma das três circunstâncias? Então, uma daquelas outras previstas lá no artigo 166. Por quê? No artigo 166,
eu tenho 3 delas que correspondem àquelas previstas no artigo 104 e outras 4 situações que não estão contempladas, mas que se vir a ocorrer, uma delas, por exemplo, você elaborar contrato para fraudar a lei imperativa. É um caso de nulidade. Então, existe ação anulatória exatamente para tornar nulo aquele negócio que foi praticado e que não observou uma disposição legal. Tá certo? E não apenas. A nulidade, ela não se resume apenas às hipóteses gerais previstas no artigo 66. Ao longo do Código Civil, existem outras hipóteses que o legislador declara como nulo, como, por exemplo, salvo engano, o artigo 548 do Código Civil, que trata da nulidade da doação que o sujeito faz dos bens que possui, a ponto dele ficar reduzido à miséria. É uma outra hipótese de nulidade, tá certo? Porque, nesse caso, o problema existe exatamente em que medida? A medida do sujeito se submeter a doar tudo que tem, se expropriar do patrimônio que possui, voluntariamente, a ponto de se reduzir à miséria. E aí, obviamente, existe um conflito normativo que atinge a dignidade da pessoa, e o Código Civil tratou de recepcionar essa observação, tornando nulos os atos dessa natureza. Tudo bem? Beleza. Tá? Isto é o que nós temos a tratar acerca da nulidade enquanto grau de invalidade do negócio. Então, quando eu falo em invalidade, eu estou falando de 2 situações. Ou que o ato é nulo, ou que ele é anulável. Professor, e se ele for anulável? Bom, aí você vai estar diante da circunstância em que, a depender do defeito que esse negócio vir a apresentar, esse defeito pode vir a ser corrigido ou não. Tá? Se for corrigido, o ato passa a ter validade. Se ele não for corrigido, ele será declarado como nulo. A anulabilidade, portanto, ela é uma linha tênue entre a validade e a invalidade. Tudo bem? Muito bem. A anulabilidade ela está estritamente relacionada ao que nós chamamos de defeitos do negócio jurídico. Que defeitos são esses? Os defeitos de vontade. Aquelas manifestações que você produz, ou porque você tem um conhecimento equivocado da realidade, ou porque você foi induzido ao erro, ou porque alguém lhe coagiu, ou porque alguém lhe enganou, ou porque alguém lhe ameaçou, porque você estava em circunstância desesperadora e assumiu um negócio desproporcional à sua capacidade, ou fez negócio não tendo conhecimento da dimensão da responsabilidade que você estava assumindo ao celebrar negócio. Então, essas circunstâncias que nós vamos ver a partir do nosso próximo encontro é que nós chamamos de defeitos do negócio jurídico. Quais são eles? O erro, dolo, a coação, a simulação, a lesão, o estado de perigo, né? A reserva mental. São hipóteses em que o sujeito pratica um ato, mas o fez por circunstâncias, assim, por assim dizer, alheias à vontade dele. Né? Ele teve uma afetação na capacidade de discernimento, na capacidade de decisão dele, de modo que ele acabou celebrando um negócio e esse negócio veio afetado com o vício. Tá certo? Então, no artigo 171, inciso 2 do Código Civil, nós vamos encontrar ali estipuladas as hipóteses de anulabilidade decorrentes de vício de vontade. E, invariavelmente, a anulabilidade ela está relacionada a um vício de vontade, a um defeito intrínseco, não do negócio, mas da pessoa. Né? Já não é uma questão objetiva. O que é objetivo? A nulidade. A nulidade está prevista em lei. A anulabilidade também, só que, para ela se configurar como tal, você tem que identificar se o sujeito que manifestou a vontade o fez de forma clara, serena, transparente, firme, né? Ou se essa vontade foi manifestada, né, mediante erro, mediante dolo, mediante coação, mediante simulação, né, que são os defeitos do negócio jurídico, são defeitos, vícios de vontade, tá certo? E o vício de vontade é exatamente uma afetação que você sofre na sua vontade que não lhe permite exteriorizá-la adequadamente. Não confundam isso com aquela situação em que o sujeito, por causa transitória, não pode exprimir a sua vontade. Aí nós estamos falando de incapacidade, tá certo? Não de invalidade. A invalidade que deriva de um vício de vontade. O que é um vício de vontade? Eu comprei um conjunto de copos que me pareciam ser de vidro. Ao chegar em casa, descobri que era de plástico. Eu vi um relógio muito bonito à venda, pensei que era original de fábrica, era um modelo paraguaio. Isso é vício de vontade.
Tá certo? É diferente de eu, por exemplo, beber até entrar em coma alcoólico, aí eu fico, durante o tempo que eu estiver em coma alcoólico, eu estou incapaz de manifestar minha vontade. Não é isso, tá? Não confundam o vício de vontade, tá certo? Com a incapacidade. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Além dessas duas situações, que elas afetam a manifestação dos efeitos do negócio dentro da ordem jurídica, porque o que ocorre? E aí vale a lembrança. Se o ato for declarado nulo, as partes que realizaram aquele ato devem voltar ao estado que se encontravam antes da celebração do ato, por disposição expressa do artigo 182 do Código Civil. No entanto, se aquele negócio que for praticado tiver uma causa de anulabilidade e essa causa de anulabilidade for corrigida, aí, com muito mais razão, o negócio continua a produzir efeitos. E aí eu volto para aquele exemplo que eu dei ainda há pouco, dos copos que eu comprei. Eu achei que eram copos de vidro. Ao chegar em casa, verifiquei que não são. Porém, eu percebi que eles são muito bonitos e acabei me afeiçoando a esses copos mais pela beleza estética deles do que pelo material do qual eles são compostos. Então, nessa hipótese, aquilo que a priori seria uma hipótese pelo qual eu desfazeria, né, esse negócio jurídico que eu celebrei, eu acabo convalidando. Não, deixa esses copinhos aqui, estão tão bonitinhos, vão ficar legais aqui na minha estante e tal, que nesse que eu tenho aqui atrás da minha estante, por exemplo, né? E aí eu passo a ter esse copo dentro do meu acervo patrimonial, tá certo? Agora, se eu verifico que esse copo não é de vidro, é de plástico, e não existe nenhuma identificação na embalagem que me diga que este copo é de plástico, eu posso ter me sentido aí ligeiramente enganado, posso retornar ao estabelecimento comercial onde eu celebrei o negócio e posso conversar com a finalidade de desfazer o negócio. Aí eu devolvo os itens que eu comprei para o vendedor e ele me devolve o valor que eu paguei pelos itens. Isso pode vir a acontecer, tá certo? Nessa segunda hipótese, esse ato anulável acabou não se confirmando e por isso ele acabou se tornando absolutamente inválido e isso fez com que o negócio deixasse de existir e eu retornasse ao ponto em que me encontrava antes da celebração desse negócio. Tá certo? Tá claro? Muito bem. Vamos avançar, né? Existe também uma outra hipótese que subordina os efeitos desse negócio. Essa é a parte mais complicada da aula, tá? Mas eu garanto a vocês que eu farei o possível para explicar isso de uma forma palatável. Nós sabemos que vício no negócio pode comprometer a validade do negócio, de modo que esse negócio poderá ser nulo ou anulável. Mas tão somente essas duas situações tornam a eficácia do negócio relativa? Não. Existem o que nós chamamos de elementos acessórios do negócio jurídico, que são figuras jurídicas que também afetam a eficácia do negócio. Mas em que medida? Elas suspendem ou encerram os efeitos do negócio. E aí, salvo engano, eu dei exemplo na última aula da doação, né? Eu posso fazer uma doação. Cadê a minha aluna? Acho que foi Isabela, né? Isabel. Eu disse a ela que daria a ela uma coleção do Nelson Rosenval, de livros do Nelson Rosenval. É a Gisele, professor. Gisele, pronto, obrigado. Fui eu, professor. Ah, minha filha, fique tranquila aí. Né? Se tiver dinheiro sobrando, eu lhe dou esse livro do Nelson Rosenval. Fique tranquilo. Obrigada, professor. Se eu tiver dinheiro sobrando, isso é uma condição. Se eu tiver dinheiro sobrando, tudo bem. Olha só, eu lhe darei o livro do Nelson Rosenval. Isso aí é um negócio existente, porque tanto eu quanto a Gisele temos capacidade, né? Tem um objeto determinado, que é o livro do Nelson Rosenval, e eu estou fazendo essa doação, fazendo essa promessa de doação verbalmente, né? Portanto, eu estou adotando uma forma que a lei não proíbe e que dá validade. Agora, a questão é, a eficácia dessa minha declaração, ela é plena ou ela é relativa? Relativa. Relativa. Por quê? Porque eu estou subordinando a eficácia a uma condição. O que é essa condição? É evento futuro e incerto. No futuro, se eu tiver dinheiro, darei o livro para a Gisele. Ou, do contrário, Gisele, no dia 5 de setembro, né, do ano que vem, eu vou lhe dar o livro do Nelson Rosenval. Aí o que eu tenho? Um termo. Eu passo a ter um evento futuro
e certo para dar a Gisele o livro que eu havia falado do Nelson Rosenval. Tá certo? Isso é um evento futuro e certo. Um evento determinado. Da mesma forma, também, eu posso me valer desses dois elementos para, ao invés de dar início aos efeitos do negócio, encerrar. Exemplo, Gisele, eu vou te dar esse livro do Nelson Rosenval, mas você vai ter que tirar uma nota 9 em Direito Civil. Supondo que ela não tire essa nota 9, né? Eu sou obrigado a dar ela o livro? Não. Simplesmente porque ela não atendeu a condição. Ou eu posso também dizer o seguinte: olha, Gisele, é o seguinte, eu vou te prestar esse livro do Nelson, eu vou te dar esse livro do Nelson Rosenval, você só me devolve se você desistir do curso. Supondo que por algum desvio cibernético a Gisele resolva não mais cursar direito e vá estudar medicina veterinária. Ela vai ter que me devolver esse livro? Sim, Sim, porque a condição dela ficar com a propriedade do livro era cursar direito. No momento em que ela desistiu do curso de direito para fazer uma outra faculdade, ela perdeu, ela deu causa à condição. E aí, naquele momento, o ajuste que eu tenho com ela se encerra e ela tem que me restituir o livro que eu dei a ela. Tá certo? Existe uma cláusula parecida com essa no Código Civil, lá no artigo 547, que nós chamamos de cláusula de reversão. Toda vez que o indivíduo doa um determinado bem a um terceiro, né, a outra pessoa, e essa pessoa vir a morrer antes do doador, o bem que o doador doou volta para si, né? Não fica com a pessoa dos herdeiros do donatário. Olha que coisa legal. Né? É aquele exemplo que o senhor deu, professor, eu acredito que seja esse, quando alguém promete a doação para um filho que ainda não nasceu, né? Aí é legado. Ah, sim. Ah, isso é legado. Vocês vão ver lá em Direito das Sucessões. Muito bem. E aí eu posso também ter o termo certo. Ó, José, esse livro vai ficar contigo aí até o dia 10 de novembro. Dia 10 você me devolve. É um termo final. Você vai ficar usando o livro até o dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro você tem que me devolver. Tá? Isso é um termo final. Então esse negócio produz efeito até aquela data. É isso que eu estou querendo dizer. O efeito é relativo porque ele não vai durar eternamente no tempo. Ele vai produzir efeito até um determinado tempo ou a partir de um determinado momento. Tá? Se for através da condição evento futuro e incerto, eu não sei quando vai acontecer. E se for um termo, evento futuro certo, vai acontecer. Né? Vai acontecer uma data, vai acontecer. Né? Muito bem. Agora, por que eu falei desses dois com bastante ênfase e deixei o encargo por último? É que dessas três figuras, o encargo é o mais complicado. Por quê? Porque o encargo ele pode parecer uma espécie de contraprestação, mas ele não é. Ele simplesmente impõe ao beneficiário de uma doação o dever de realizar um benefício em relação à terceira pessoa. Né? Exemplo. Cadê o meu amigo? Não está aqui. Vou falar aqui do Teorim, tá? Eu digo para o Teorim que eu quero dar a ele um carro, mas eu estabeleço um encargo para ele. Olha, Teorim, esse carro é seu, mas enquanto você estiver cursando a faculdade, a sua obrigação para ficar com este carro é deixar a Gisele em casa todos os dias após a aula. Você concorda com isso? Se o Teorim concordar com essa minha imposição, ele ganha o carro e, enquanto estiver cursando a faculdade, ele tem essa obrigação de levar a Gisele para casa ao final das aulas. Tá certo? E terminou a faculdade, o carro fica para ele, não é mais obrigado a fazer esse tipo de... assumir mais essa obrigação, porque essa obrigação que eu determinei a ele foi uma obrigação específica, né? Delimitada, endereçada a certa pessoa. Isso é a figura do encargo. E eu bato muito pesado nessa questão do encargo porque me dói aos ouvidos, todas as vezes que eu vou conversar com algum colega sobre cláusula contratual, que um colega inadvertidamente me diz assim, mas tem aqui esses encargos contratuais. Eu disse, meu amigo, não há encargo contratual, há ônus contratual. O encargo, até em homenagem ao princípio da especialidade das expressões em direito. E por que eu falo especialidade das expressões em direito? Porque uma palavra em direito só tem um significado, não tem dois significados. Né? Então, encargo é a cláusula acessória ou o elemento acessório aplicado ao negócio jurídico que estabelece
a pessoa do beneficiário em um contrato de doação realizar obrigação em proveito de terceiro. Olha que coisa complicada você assimilar isso daí. E para explicar isso, eu prefiro dar um exemplo, né? Um desses exemplos é a hipótese do carro. A outra também pode ser o seguinte: olha, Teurim, eu vou te dar uma casa com 10 cômodos, você está entendendo? Com piscina, e eu quero apenas que você me permita ficar nesta casa enquanto eu viver, nesse quarto que tem aqui, que ele é independente da casa, a luz é independente, a água é independente, só quero ficar morando aqui e a casa é tua. Enquanto eu for vivo, eu fico aqui. No dia que eu morrer, é tudo teu. Mas até lá, esse quarto fica comigo. Você aceita isso? Se ele aceitar, a casa passa a ser dele, mas ele assume o encargo com isso. Qual é o encargo? Tolerar a minha presença no imóvel, ocupando aquele quarto que eu destaquei por conta da doação. Isso é um encargo. Tá certo? Ele não tem obrigação nenhuma para comigo. Tanto por isso que eu especifiquei. Olha, esse quarto ele tem água e luz independente do resto da casa. Eu só quero ter a comodidade de ficar ocupando ele enquanto vivo for. Isso é o encargo. Tá certo? Ele não vai ter que me pagar nada, não vai ter que me dar um aluguel, não vai ter que assinar uma nota promissória. Ele simplesmente vai dizer que aceita, firmamos o contrato de doação, estabelecemos a cláusula de encargo e está resolvido o problema. Entenderam isso? Essa é a figura do encargo. Aí você pergunta assim, mas professor, por que ela relativiza a eficácia do negócio? Por uma questão muito simples. Se o encargo for descumprido, a doação se desfaz. Se porventura o sujeito não cumprir com aquela obrigação que havia sido pré-estabelecida, a doação se desfaz. O carro volta para o doador, a casa volta para o doador. Por quê? Porque o donatário não cumpriu com o encargo. Entenderam isso? Professor, Diga, querido. Já que o senhor falou aí, né? Então seria já o caso aí... Já que eu citei o seu nome, né? Não deixa de ser, né? Mas tem um caso, até da minha família teve, assim, o meu avô, antes de falecer, né? Ele teve lá as doações lá para os filhos, aquela coisa toda, eventualmente daqueles imóveis que ele tinha. E ele falou, não, eu vou doar, mas eu preciso morar aqui nessa casa até morrer. Essa questão dos pais com os filhos é bem comum, né? É bem Sim. comum esse negócio do pai passando para os filhos uma herança em vida, que eu não sei se pode, se a gente vai estudar ainda lá na outra matéria, né? Que isso é um assunto bem delicado e tal. Mas o fato é que ele precisa ficar morando, ninguém pode botar ele para fora lá, né? Porque de repente. Mas eu não sei se alguém botar para fora o que acontece ali com o pai, né? Se desfaz a doação. Vamos lá, essa doação ela se desfaz por 2 vetores, tá? Primeiramente, essa doação que você está descrevendo aí, a gente chama em direito de doação de bens em vida com reserva de usufruto, né? O que acontece? O bem já passa a ser dos herdeiros em vida, né? Porém, eles só vão poder dispor desses bens quando o titular deles, né, quem era o antigo titular, vir a falecer. Até lá, o titular fica ocupando o imóvel como se fosse dele, tá certo? E o usufruto só se transmite com a morte dessa pessoa. Tá? Isso é uma prática comum, porque ela evita 2 coisas, né? Primeiro, ela evita que a família, depois que venha a perder o seu pai ou sua mãe, demore na questão do inventário. Porque o inventário tem que ser celebrado, tem que ser feito em até 90 dias quando da morte do titular dos bens, né? Mas o que a gente vê, eu já acompanhei, inventários com mais de 20 anos para serem feitos. É um negócio complicado, né? A outra coisa também, evita eventual litígio dos filhos pelos bens da herança, né? Então, em vida, o pai ou a mãe tem condição de estabelecer entre os filhos como será feita a partilha dos bens e, através de instrumento de doação, já faz antecipação dessa herança através dessa doação. E o nome técnico disso é doação de bens em vida. Aí você colocou um negócio assim, e se o pessoal não cumprir com essas disposições da doação? Descumpriu o encargo, a doação se desfaz. E aí, aquela coisa, quem é que tem o poder de entrar com ação para anular essa doação? O próprio doador, né? O pai ou a mãe, que tiver feito essa doação de bens em vida e observou que um dos filhos ou os filhos não estão cumprindo corretamente com aquilo que foi estabelecido. De toda forma, esse é um exemplo de encargo. Esse é o encargo. Sim. Esse é um exemplo de encargo. Sim, tá? sim. Ok, professor. Tudo bem?
Viram que a gente ficou aqui, nós estamos aqui há 50 minutos só falando desse slide, né? Porque o que acontece... diga, querido. Boa tarde. Júnior, diga, Esses meu querido. exemplos, os exemplos que o senhor deu dos acessórios, né, das cláusulas acessórias, elas só se encaixam para doações ou para outros tipos de negócios, por exemplo, Não, para o tipo de negócio também. Daí a minha dúvida seria, por exemplo, assim, o senhor deu o exemplo do encargo falando sobre a condição de a pessoa continuar morando no imóvel e tal. No caso, tanto o encargo quanto o termo, eles poderiam envolver sentidos financeiros também, né? Por exemplo, a pessoa executa aquele negócio, mas ela fica condicionada a pagar alguma coisa. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo entender a sua indagação. Né? O encargo, ele é aplicável exclusivamente às doações, tá? A condição e o termo não. A condição e o termo você pode estabelecer para outros negócios, inclusive compra e venda. Nós temos uma figura no contrato de compra e venda que é compra e venda futura, que são compra e vendas condicionadas à ocorrência de um fato futuro, tá certo? O termo também, você quando faz o contrato de locação, você quer alugar um imóvel, e você tem um imóvel que está disponível para locação, você faz um contrato. Você pode colocar um prazo de 12 meses, 24 meses, 36 meses, tá certo? Isso a lei lhe permite. Você estabelece um termo. Então, a depender da sua necessidade, você pode incluir tanto a condição quanto o termo nos mais diversos negócios que existem dentro do nosso Código Civil. Ao todo são 21. Né? Agora, o encargo, ele só cabe exclusivamente na figura da doação. Entendi, era a minha dúvida mesmo, porque eu tentei imaginar, né, se seria possível um encargo que cobrasse financeiramente alguma coisa e tal. Não. No caso, ele é exclusivo de doações. O termo e a condição eu doação. poderia aplicar no contrato de compra e venda, né? Exato. Você só pode aplicar o encargo na doação, mas a doação também pode ser objeto você pode estabelecer um termo para doação, você pode estabelecer uma condição para doação. Agora, a figura do encargo, ela é exclusiva da doação. Aí você pergunta, mas por quê, pessoal? Porque é uma questão muito simples. Para ser considerado encargo, a pessoa que está doando não pode receber nada em troca, mas ela pode estabelecer para a pessoa que está recebendo que essa pessoa faça algo em benefício de um terceiro. Você está entendendo? Ah, entendi. Agora o senhor me clareou um pouco. Por exemplo... Eu estava pensando que o encargo seria em benefício da pessoa que estava se desfazendo, tipo, doando, entendeu? Não, é de um terceiro, então. Tá, vamos lá. Você tem irmãos? Sim. Irmão ou irmã que você tem? Irmã. Como chama a sua irmã? O nome dela, Deise? Deise. Isso. Então tá, Júnior, é o seguinte, chego para você assim, Júnior, querido, eu vou lhe dar um carro para você usar quando você estiver fazendo faculdade e tal. Eu vou estabelecer aqui um encargo para você, tá? Enquanto você estiver cursando a faculdade, você tem a obrigação de deixar a sua irmã na casa dela ou levá-la consigo depois da faculdade para casa. Isso é um encargo. De repente, você nem quer ter que levar a sua irmã para casa, mas como você quer ter um carro à sua disposição, você aceita receber esse carro que eu estou lhe dando com o encargo de ter que levar a sua irmã para casa ou deixar a sua irmã na faculdade, enfim. O fato é que o carro será seu, desde que você faça esse benefício para essa pessoa que eu estou indicando. Isso é um encargo. Eu não quero nada de você, mas eu quero que você faça algo em favor de alguém. Entendeu? Entendi. Tá, clareou sim, professor. Eu estava entendendo errado, então, porque eu pensava que o encargo iria me beneficiar se eu estivesse fazendo a doação, entendeu? Não, no caso, eu vou estabelecer uma condição que beneficie um terceiro, né? Você vai estabelecer uma obrigação que beneficia a terceira pessoa, tá? Obrigação. Entendi. Tá bom? É obrigação, né? Eu falei condição. Condição é outra coisa, tá? Tá bom. Obrigado, professor. Tá, ok, querido. Obrigado. Bom, e aí, gente, eu vou dar esse nosso encontro aqui por encerrado, porque, como eu falei para vocês, os slides subsequentes, até a partir de defeitos, nada mais são do que uma síntese do que eu falei para vocês. Vocês podem acompanhar aí, né? As coisas que eu expliquei para vocês aqui estão aí devidamente elencadas nos slides subsequentes. Mas, ainda pegando o gancho dentro da nossa apresentação, eu quero deixar aqui duas coisas informadas. Primeiro, a gente vai fazer um trabalhinho aí, tá? Para entregar daqui a mais ou menos uns 10 dias. Pode ser por e-mail, eu prefiro que seja por e-mail, tá certo? E esse trabalho nada mais é do que uma resenha. Tá? Quem já teve aula comigo em outras ocasiões sabe que eu
adoto isso como método de avaliação. Né? Eu lhes confesso que depois de 20 anos dando aula, eu percebi que eu não vou conseguir avaliá-la adequadamente, simplesmente submetendo você a uma memorização de conteúdo para que você me responda exatamente aquilo que eu estou lhe perguntando. Não, eu prefiro que você exteriorize dentro daquilo que eu estou ensinando uma capacidade de reflexão e de ponderação. Então, como nós falamos aqui na primeira parte das nossas aulas sobre a questão da capacidade, do nascimento, vida e morte, eu gostaria que vocês fizessem um trabalho com esse contexto a partir da análise de um filme. Ou seja, vocês vão assistir um filme e vão, em 30 ou 40 linhas no máximo, me falar sobre questões pontuais desse filme relativos a nascimento, vida e morte. Tá certo? Aquisição e perda da capacidade. Aí qual é o filme, professor? Bom, essa digamos assim, é a parte da avaliação mais complicada. Por isso que eu vou deixar um link para vocês. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir, ouviram falar de um filme dos anos 70, de ficção científica, chamado Logan's Run, A Fuga de Logan. Né? Esse filme ele se passa numa sociedade distópica do século 23, né? Inclusive chegou até ser série de TV, esse filme virou, nos anos 70 para 80. Né? Ela se passa onde as pessoas tinham tempo de vida limitado a 35 anos de idade, ou seja, quando chegava aos 35 anos de idade, você era sacrificado. O filme é interessante, né? Porque isso fazia parte da organização daquela sociedade. Então, o que eu quero propor aqui para vocês? Vocês vão assistir esse filme e vão me fazer um resumo do filme, mas com ênfase nas questões que eu considero pontuais. Quais são os momentos em que o filme trata, né? Então, de que forma o filme trata, melhor dizendo, o nascimento, a vida e a morte das pessoas que vivem naquela sociedade, né? Então, o nome do filme é Logan's Run. Eu vou deixar daqui a pouco o link para vocês. Assim que eu localizar, eu vou deixar o link para vocês, tá certo? E vocês vão assistir o filme e a partir dessa experiência, vocês vão colocar num papel em 30 a 40 linhas, pode ser digitado, tá, gente? Não precisa ser manuscrito, não, pode ser digitado, não há problema, tá certo? Você vai me falar os aspectos relativos à aquisição e perda da personalidade nessa sociedade, tá certo? Tudo bem? Certo, professor. Alguém tem alguma pergunta? Professor, luz que Diga. foi formato digitado, será de qual forma? A fonte, espaçamento, Não, você coloca... alguma especificação? Você quer... Não? Especificação? Não, tranquilo. A fonte tamanho 12, não precisa ser Times Roman, Arial, é a fonte que você gosta de usar. Tamanho 12, espaçamento entre linhas, 1,5, né? O espaçamento 1,5. Tá certo? Não precisa colocar no formato ABNT, não. Assim, você coloca lá o nome, o seu número de matrícula, né? Aí você coloca lá a primeira avaliação, Direito Civil 1. Aí você coloca resenha, filme, Logan's Run. Aí você vai fazer a resenha, e nessa resenha você vai dizer, olha, eu identifiquei que no filme as pessoas nasciam assim, assado, frito e cozido, e perdiam a sua vida assim, assado, frito e cozido. Tranquilo, professor. Entendi. Obrigada. Qual é a data de entrega, professor? Querido, vamos lá, agora é a segunda parte, ainda bem que você perguntou. Né? Eu estarei ausente de Manaus nos dias 14 e 16, então nós não teremos nosso encontro aqui na próxima terça nem na próxima quinta-feira. Tá? Mas no encontro subsequente, no dia 23, né, aí sim eu peço, perdão, no dia 21, aí sim eu peço que vocês entreguem a avaliação. Então são mais ou menos 10 dias para vocês assistirem ao filme e me entregar aí a resenha do filme. Atenção, é de 30 a 40 linhas, tá? Por favor. Aí vai me dizer assim, professor, se eu passar de 40 linhas, eu vou ter que ler, né? Mas se puder não passar, eu agradeço. Professor? Diga. Essas orientações que o senhor está dando para a gente vão estar disponíveis no Google Sala de Aula? Vou mandar a orientação para vocês no Google Sala de Aula. Estou só antecipando aqui, vou deixar tudo por escrito, tá, okay. É para ninguém ter dúvidas. Meu caro Bruno, tá, okay. Tá? Acho que foi a Bruna ou foi Bruno que levantou a mão? Fui eu, professor. Diga, Bruna. Bom, o senhor disse que é para a gente fazer um resumo, né, sobre esse filme, certo? E precisar ou ficar assim aberto, a gente fazer uma comparação com o nosso Código Civil, é obrigatório como é?
você, de preferência, faça essa comparação, porque o que eu estou te dizendo, esse filme ele tem um ponto marcante, que é exatamente tratar as questões relativas à aquisição e perda da personalidade. Ou seja, vai ficar bem claro no filme como as pessoas nascem e como elas morrem. E aí você vai fazer um paralelo com o nosso Código Civil, isso é inevitável, né? Você vai dizer assim, olha, ao passo que o nosso Código Civil prevê que a pessoa tem direito quando nasce com vida, ela só perde a personalidade quando morre. No filme, isso acontece dessa forma. Você vai me dizer. Entendeu? Bruna, entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Mas eu vou fazer aqui por escrito, até atendendo o pedido aí da Tainá, eu vou colocar a elaboração desse trabalho por escrito, só para vocês se orientarem e aí assistirem. E nesse meio tempo eu já vou colocar o link lá na nossa sala de aula virtual, para que vocês tenham acesso. Também vou disponibilizar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Caso alguém não tenha acesso à sala de aula virtual, já vai direto ali no WhatsApp, tá bom? Gente, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Senão eu vou dar aula por encerrada e agradeço desde já a presença de todos. Muito bem. Muito obrigado a todos. Tenham um bom fim de semana, um bom descanso e até terça-feira, dia 21 de setembro. Tchau, professor. Obrigada. Obrigada. Até, professor. Boa tarde. A todos uma boa noite. Boa tarde.